Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Psi em Áudio. Hoje o nosso papo é sobre um dos maiores e talvez mais delicados desafios da prática neuropsicológica. Como é que o profissional deve proceder quando existe uma suspeita de simulação de déficits cognitivos? A gente analisou um material bem denso sobre isso e a nossa missão aqui é entender o raciocínio clínico por trás, as ferramentas, para conseguir navegar nesses casos que são bem turbulentos. A grande questão que fica, eu acho, é como que a gente constrói um caso sólido, baseado em evidência, quando a própria queixa do paciente está sob suspeito? É uma ótima forma de colocar a questão, porque é exatamente isso. É um trabalho quase de detetive, um trabalho investigativo. O material todo deixa muito claro que não se trata de ter um detector de mentiras mágico. É um processo. Um processo bem metódico de coletar informações e, o mais importante, de cruzar essas informações. É, sem dúvida, uma das tarefas de maior responsabilidade na nossa área. Porque o resultado, a conclusão, pode ter consequências gigantescas, né? Seja num contexto forense, trabalhista. Com certeza. Então, se a gente está falando de construir um caso, vamos começar pela base, né? Pela primeira peça, a entrevista clínica. Todo o material descreve a entrevista como o alicerce de tudo. Mas aí, para mim, já surge uma primeira dúvida. Uma pessoa pode ter uma história de vida meio confusa ou até inconsistente, por vários motivos, né? Trauma, vergonha, ou até por ser só uma má narradora. Como que o clínico, logo nesse primeiro contato, já começa a separar o que é uma inconsistência, que pode ser um alerta, de uma que é, digamos, só humana? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, eu diria, está na profundidade e na estrutura da anamnese. O modelo que se mostra mais eficaz, como o material aponta, é o semi-estruturado. Ele dá para a gente um roteiro para garantir que todas as áreas importantes sejam cobertas, história médica, escolar, profissional, social, mas ao mesmo tempo ele tem flexibilidade para a gente aprofundar onde precisa. A chave não é achar uma única contradição, é procurar um padrão. A narrativa de vida da pessoa precisa fazer sentido, ter uma lógica interna. Por exemplo, se alguém relata um histórico escolar brilhante, uma carreira de sucesso e, de repente, depois de um evento pequeno, apresenta queixas de déficits cognitivos enormes generalizados. Isso gera um ruído, uma dissonância. Não que seja impossível, mas a trajetória não é a que a gente esperaria. O objetivo é construir essa linha do tempo funcional da pessoa para ver se a queixa atual se encaixa ali de forma plausível. E um ponto muito interessante que um dos materiais traz logo de cara é falar em exagerar sintomas intencionalmente ou não. Essa parece ser uma distinção fundamental. Quer dizer que nem sempre a gente está falando de uma fraude consciente para ter um ganho externo. É crucial, é fundamental diferenciar o que a gente chama de malingering, que é a simulação consciente, intencional para um ganho óbvio, tipo uma indenização, de um quadro de transtorno factício, por exemplo, ou de transtorno de sintomas somáticos. Nesses casos, a motivação é primariamente psicológica. A pessoa pode não estar conscientemente mentindo para ter um ganho material, mas existe uma necessidade interna de assumir aquele papel de doente. Ela pode até acreditar genuinamente que tem aqueles sintomas, mesmo que eles não tenham uma base orgânica que explique tudo aquilo. E a abordagem, o manejo clínico é completamente diferente em cada caso. Na entrevista, a gente já começa a coletar pistas sobre essas possíveis motivações. O que a pessoa tem a ganhar ou a perder com aquele diagnóstico. Entendi. Então a entrevista nos dá o contexto, a narrativa, as primeiras hipóteses. Mas uma narrativa, por mais detalhada que seja, ainda é subjetiva. Imagino que o passo seguinte na construção do nosso caso seja buscar evidências um pouco mais objetivas. É aí que entram os testes. Precisamente. E o material que a gente viu divide os instrumentos em duas grandes famílias. A primeira são as escalas de autorrelato, os questionários. Eles são úteis, claro, para a gente entender a perspectiva do paciente, a percepção que ele tem das próprias dificuldades. Só que, para o nosso problema específico, eles são inerentemente frágeis. Se a nossa premissa de que a pessoa pode não estar sendo totalmente sincera,
A resposta dela num questionário sobre os próprios sintomas se torna a evidência menos confiável de todas, né? Faz todo sentido. É quase como pedir a um suspeito para escrever um relatório sobre a própria inocência. Então, isso nos leva para a segunda família de ferramentas, que são os testes neuropsicológicos de desempenho. É aqui que a coisa fica mais interessante, eu imagino. É aqui que o trabalho de detetive realmente começa. Esses testes medem objetivamente as funções cognitivas. Memória, atenção, velocidade de processamento, funções executivas. Mas o ponto mais fascinante, e que uma das fontes explora muito bem, não é só o resultado final, o número. O que um neuropsicólogo experiente analisa é o padrão de desempenho. Existem padrões de déficits que são muito bem documentados na literatura para diferentes condições. Um traumatismo craniano produz um perfil, um Alzheimer inicial produz outro, um AVC em uma área específica do cérebro produz um terceiro. Quando um paciente apresenta um desempenho que não corresponde a nenhum perfil neurológico conhecido, que foge de toda a lógica clínica, isso é um sinal de alerta fortíssimo. Peraí, isso é incrível. Então, um desempenho que é ruim demais de uma forma estranha pode ser mais suspeito do que um desempenho só ruim, mas que é consistente com uma patologia. Isso é totalmente contraintuitivo. É a grande ironia da simulação. Para simular um déficit cognitivo de forma convincente, a pessoa precisaria ter um conhecimento profundo de neuropsicologia, o que é raríssimo. E é por isso que muitos acabam caindo em armadilhas lógicas. E isso nos leva a uma subcategoria crucial de testes que o material menciona: os testes de validade de sintomas, os SVTs, e os testes de validade de desempenho, os PVTs. Certo, agora a gente está entrando num território mais técnico. Como é que funcionam esses testes? Qual é a lógica por trás deles? A lógica é brilhante, e é brilhante na simplicidade. São tarefas que, para o paciente, parecem ser testes de memória ou de atenção muito difíceis, mas na verdade elas são extremamente fáceis. Por exemplo, um teste de reconhecimento forçado com duas opções. A gente mostra uma imagem, segundos depois mostra essa mesma imagem ao lado de uma nova e pede para a pessoa apontar qual ela viu antes. Com duas opções só, a chance de acertar por puro acaso é de 50%. Uma pessoa com a amnésia mais grave do mundo, que não se lembra de absolutamente nada, ainda assim acertaria perto de 50% só no chute. Ok, tô acompanhando. Onde é que tá a pegadinha? A pegadinha está no fato de que alguém que está simulando, na tentativa de parecer muito, muito prejudicado, pode ter um desempenho significativamente abaixo do nível do acaso. Acertar, sei lá, 20% de 100 itens. E, estatisticamente, para ter um desempenho tão ruim, a pessoa precisaria saber qual é a resposta certa para poder escolher a errada, de propósito. É um sinal clássico, quase irrefutável, de esforço insuficiente ou de simulação ativa. E o paciente não sabe que está sendo avaliado nisso, ele acha que a memória dele está sendo testada. Falhar num teste tão simples é uma bandeira vermelha gigantesca. Gente, só fazendo uma pequena pausa aqui. Se esse conteúdo está sendo útil para os seus estudos, para a sua formação, não deixa de curtir, tá? E se quiser se aprofundar ainda mais, a gente preparou uma lista com as principais referências bibliográficas sobre o assunto, e o link está aqui na descrição. Isso é fascinante. Então, os testes nos dão os dados duros, os números, mas números podem ser enganosos se a gente não olhar para a pessoa por trás deles. Como que o comportamento que você observa na sala, ao vivo, se encaixa nesse quebra-cabeça? Às vezes, o que a pessoa faz é mais revelador do que a resposta que ela marca no papel, certo? Sem dúvida alguma. A avaliação não acontece no vácuo, né? Ela é um evento comportamental. E a observação clínica é uma fonte de dados tão importante quanto os scores dos testes. A gente observa o nível de esforço do paciente. Ele desiste fácil de tarefas que parecem difíceis, ele demonstra uma frustração que é desproporcional à dificuldade real da tarefa, faz comentários dramáticos, tipo, meu cérebro derreteu, antes mesmo de tentar. Tudo isso são comportamentos que a gente precisa notar. E isso se limita ao que acontece só durante a aplicação dos testes? De forma alguma. Lembro de um caso que ilustra muito bem o que uma das fontes chama de observação indireta. Um paciente alegava uma incapacidade total de concentração.
que não conseguia ler nenhum parágrafo de um livro. Na avaliação formal, o desempenho dele nos testes de atenção foi baixíssimo. No entanto, na sala de espera antes da sessão, a secretária observou ele por 20 minutos completamente focado, lendo notícias complexas, artigos longos no celular. Essa observação informal, vinda de um terceiro, valeu mais do que 3 testes formais de atenção. É por isso que o material todo enfatiza tanto a importância de cruzar múltiplas fontes de dados. Então, o que você está dizendo é que o nosso caso se baseia em 3 pilares. O que a pessoa diz na entrevista, o que ela faz nos testes e o que os outros e o próprio clínico observam no comportamento dela. E o foco da investigação é justamente nas discrepâncias entre esses 3 pilares. Exatamente. Convergência de evidências é o nome do jogo. Quando a narrativa da entrevista é inconsistente com a história de vida, quando o padrão de desempenho nos testes não se encaixa em nenhuma condição neurológica conhecida, quando o comportamento que a gente observa contradiz as queixas que a pessoa relata, e quando o relato de familiares descreve uma pessoa muito mais funcional do que ela diz ser, é a soma de todas essas inconsistências que permite que a gente chegue a uma conclusão bem fundamentada. Não existe um único sinal que sozinho confirma a simulação. É o peso do conjunto da obra. E como é que fica essa questão no contexto brasileiro, que é o nosso? Os materiais mencionam que a área ainda está em crescimento por aqui. Quais são os desafios práticos disso? Esse é um ponto muito importante. O desafio no Brasil é cultural, linguístico e de recursos. Muitos dos PVTs e SVTs mais robustos foram desenvolvidos e validados nos Estados Unidos ou na Europa. E a validação de um teste não é só traduzir as palavras, é um processo psicométrico super rigoroso para garantir que o teste mede a mesma coisa com a mesma precisão na nossa população. Envolve coletar dados com centenas de brasileiros saudáveis, com diferentes quadros clínicos, para estabelecer normas de desempenho. E esse trabalho é caro, demorado e ainda está em andamento para muitos instrumentos. E qual a implicação disso para o profissional que está ali na linha de frente? A implicação é que o nosso raciocínio clínico, o raciocínio do profissional brasileiro, precisa ser ainda mais apurado. A gente não pode depender tanto de fórmulas prontas ou de um único teste que vai dar a resposta. Temos que ser excelentes detetives, integrando com muita maestria os dados da entrevista, da observação e dos testes que a gente tem disponíveis e validados. A nossa capacidade de análise qualitativa do desempenho, de entender os padrões, as inconsistências, se torna a nossa ferramenta mais poderosa. A tarefa, como dizia um dos textos, é difícil, mas absolutamente necessária. Para a gente fechar nossa análise, então, o fio condutor que une todo esse material é que não existem atalhos. A abordagem para suspeitas de simulação tem que ser investigativa, detalhada e cética no bom sentido da palavra. É um processo de triangular informações o tempo todo, buscando um padrão de coerência ou a falta dele. A conclusão não vem de um único achado espetacular, mas da convergência de várias pequenas peças de evidência que juntas contam uma história que não pode ser explicada por uma condição genuína. Perfeito. É a busca por essa consistência interna dos dados que guia todo o processo. E, para além da técnica, isso nos leva a uma reflexão final que o material só menciona de leve, mas que é fundamental. Diante da suspeita de simulação, quais são as implicações éticas para o profissional? Como essa suspeita afeta a relação terapêutica ou o papel do psicólogo, especialmente em um contexto jurídico? Essa é uma fronteira complexa que todo futuro profissional da área vai precisar navegar com muito cuidado e com muita responsabilidade. É algo para se pensar. Muito obrigado pela sua audiência. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de seguir o canal Psi em Áudio para continuar recebendo análises didáticas e aprofundadas sobre os mais diversos temas da psicologia. Até a próxima!